O consumo de bebidas alcoólicas está presente em várias culturas do mundo há milênios. Independentemente de qual tenha sido o pontapé inicial do consumo, atualmente as pessoas bebem por razões das mais diversas. Como para degustar bebida, para acompanhar um tira-gosto, para socializar, para se sentir mais desinibido, para refrescar, para se esquentar, para afogar as mágoas, para ficar loucaço, enfim, a lista não acaba. E geralmente as pessoas bebem imaginando que, se houver algum efeito adverso, que ele será a curto prazo. Talvez uma apagação de mico momentânea, uns tropeços e uma ressaca no dia seguinte. Ou quem sabe os efeitos a longo prazo seriam apenas fisiológicos, como problemas no fígado, e se limitariam àqueles que exageram na bebida. Mas se eu disser que podem haver sérios efeitos no cérebro a longo prazo, mesmo se você consome poucas doses na semana? Pois é sobre essa polêmica que vamos falar no vídeo de hoje. E se você não me conhece, sou Alberto Delisola e nesse canal a gente fala de neurociência, psicologia e filosofia. E se você gosta de vídeos como esse, já clica agora no gostei, não custa nada, mas ajuda demais porque você mostra para o algoritmo do YouTube que esse conteúdo é sim relevante. Então, por favor, me ajude a manter esse canal vivo. Clica no gostei, não custa nada e ajuda demais. Parte do motivo de a bebida estar tão onipresente nas nossas vidas se deve ao fato de ela ter atingido o status de mediadora de encontros sociais. Por exemplo, se você vai jantar na casa de alguém, é natural que a pessoa compre um vinho. Se você vai a um churrasco, você já pressupõe que terá pagode e cerveja. Se você vai para uma balada, você imagina que as pessoas vão beber lá. Além disso, a bebida se tornou um símbolo cultural. Por exemplo, nós associamos cerveja com a Alemanha, tequila com o México, vodka com a Rússia, o vinho do Porto lá em Portugal e a cachaça brasileira. Estamos dizendo tudo isso para você perceber como o consumo de bebida alcoólica se tornou uma prática cotidiana em diversos países. E o famoso beber socialmente passou a ser encarado como uma maneira segura dos cidadãos consumirem o álcool. Quanto ao consumo excessivo, já é bem disseminado que ele causa mal. E isso não é apenas conhecimento popular, mas também já foi evidenciado por vários achados científicos. Por exemplo, estudos e revisões de literatura já encontraram que o consumo crônico exagerado de álcool estaria associado com doenças cardiovasculares, deficiência nutricional, envelhecimento acelerado e maior risco de ter câncer. E quando se trata do cérebro, o abuso esteve relacionado a alterações nas células do cérebro e nas conexões entre os neurônios, sendo que o consumo médio de 4 ou mais doses afetou o cérebro como um todo, principalmente nas regiões frontais, ou seja, logo atrás da testa, e nas áreas conhecidas como de encéfalo, hipocampo e cerebelo. E isso sem falar do transtorno por abuso de álcool, conhecido popularmente como alcoolismo, que além dos efeitos já citados, esteve relacionado com alterações nas conexões cerebrais, o que é bem preocupante, visto que esse é um dos transtornos mentais mais prevalentes no mundo e que possui efeitos negativos em nível físico, cognitivo e também social. Mas até agora, nós falamos dos estudos que investigaram o consumo excessivo de álcool. Estamos falando até agora de abuso. Bom, e o que podemos dizer sobre o consumo moderado? Por exemplo, uma média de 1 ou 2 doses por dia. Bom, nesse caso, a literatura é bem menos consistente, com alguns estudos encontrando alterações cerebrais e outros não. Foi por causa disso que pesquisadores dos Estados Unidos, da Suíça e da Holanda decidiram fazer uma pesquisa cujos resultados foram publicados em março de 2022. E o objetivo deles era analisar a relação entre o consumo moderado de álcool e modificações na substância cinzenta e na substância branca do cérebro. A substância cinzenta se trata do conjunto de corpos celulares dos neurônios, aquela parte cheia de dobras com uma cor meio acinzentada e que geralmente aparece em filmes quando há um crânio aberto. A substância branca, por outro lado, se trata das conexões entre esses neurônios. Seria o conjunto de fibras que se comunicam dentro do cérebro. O grande diferencial desse estudo foi a amostra, ou seja, a população que eles usaram para fazer a pesquisa, composta por mais de 36 mil pessoas. Um número muito impressionante para um trabalho que investiga o cérebro. Isso porque, para avaliarmos a estrutura do cérebro de alguém, nós precisamos de técnicas de imageamento cerebral,
técnicas que costumam ser caras e demoradas, de tal forma que o número de pessoas que participam de estudos parecidos tende a ser de dezenas ou no máximo centenas. Uma quantidade tão expressiva como mais de 36 mil pessoas certamente nos permite ter um dado mais confiável estatisticamente, além de nos dar acesso a uma população mais heterogênea. Em suma, uma população grande nos fornece dados mais confiáveis. E para entender de onde vieram os indivíduos analisados, vamos falar rapidamente sobre o banco de dados que foi usado nessa pesquisa. Trata-se do Biobank do Reino Unido, que é uma reunião de informações de aproximadamente 500 mil de indivíduos que têm entre 40 e 69 anos de idade e contém relatórios de saúde, informações genéticas, dados socioeconômicos, além de hábitos de vida. Uma vez que os cientistas têm acesso a esse banco de dados, é possível fazer uma análise da relação de variáveis que eles estão investigando. Por exemplo, se existe ligação entre um determinado conjunto de genes e o risco para doenças cardíacas, por exemplo. E foi desse banco de dados que os pesquisadores extraíram as informações sobre hábitos de consumo de bebida alcoólica dos indivíduos, bem como as imagens dos seus cérebros. E a partir desse imenso material, eles verificaram as associações entre o consumo de álcool e as estruturas cerebrais. Todos os participantes eram adultos de meia idade ou adultos mais velhos. E o consumo diário médio de bebida alcoólica variava de baixo a alto, sendo baixo entre 1 e 2 doses e alto mais de 4 doses. Duas observações aqui são bem necessárias. Primeiro, note que estamos falando de consumo diário médio, o que quer dizer que a pessoa não precisava necessariamente de beber todo dia para participar da pesquisa. Ou seja, se alguém não bebe em dias úteis, mas bebe 7 doses no final de semana, então ela entra como um consumo médio de 1 dose diária, já que temos 7 dias na semana. E a segunda observação importante é que eles consideraram uma dose como 10 ml de álcool, ou 8 gramas de etanol, algo próximo de um copo de 300 ml de cerveja. Mas dito tudo isso, qual foi o resultado? Bom, a pesquisa encontrou que o consumo de álcool foi associado à diminuição global no cérebro dos indivíduos, tanto da substância cinzenta quanto da substância branca. A redução foi observada até mesmo nos indivíduos com consumo baixo e moderado, e ela era agravada conforme o consumo aumentava. Apesar de a substância cinzenta ter sido afetada no cérebro como um todo, algumas áreas foram mais amplamente atingidas. Por exemplo, o córtex frontal, associado com tomada de decisão, abstração e controle de impulsos, o córtex parietal, relacionado com as sensações do corpo e com a orientação espacial, e a ínsula, que processa algumas emoções, bem como o paladar. Além disso, algumas regiões tiveram a substância branca particularmente comprometida, como o corpo caloso, que se trata do feixe de fibras que conecta os dois hemisférios cerebrais, e principalmente o fórnix, envolvido no processo de memória. E para que possamos entender melhor a extensão dos problemas causados pelo álcool, vamos trazer uma interpretação que foi feita pelos autores. É sabido que o cérebro perde massa à medida que ficamos mais velhos. É um processo natural do sistema nervoso. E por causa disso, é esperado que o indivíduo de 80 anos de idade tenha um cérebro menos volumoso do que o de alguém que tem 50 anos de idade. Contudo, os pesquisadores encontraram que o consumo de álcool acelera esse processo. O indivíduo de 50 anos de idade com o hábito de beber uma média de 1 dose por dia possuía um cérebro equivalente ao de alguém meio ano mais velho, quando comparado com quem não bebia. E essa discrepância aumenta conforme o maior volume ingerido. A diferença de envelhecimento cerebral entre os indivíduos que bebem, em média, 3 doses e os que bebem 4 foi de quase 5 anos. E quando comparados os que não bebiam com os que bebiam em média 4 doses diárias, esses últimos tinham o cérebro de alguém 10 anos mais velho que alguém abstêmio. Ou seja, o consumo de álcool esteve sim relacionado com o envelhecimento cerebral acelerado, o que certamente tem impacto na cognição e no comportamento desses indivíduos. E é claro que, assim como qualquer estudo, esse trabalho também teve as suas limitações. A primeira limitação é que foi avaliada apenas uma população do Reino Unido de ascendência europeia
e de uma faixa etária restrita, ou seja, tratavam-se de pessoas com características genéticas, culturais e fisiológicas bem específicas, o que quer dizer que não dá para generalizar esses dados para outras populações, até que estudos semelhantes sejam feitos em outros países e com outras faixas etárias. Portanto, não podemos afirmar com certeza que o mesmo resultado seria visto em idosos ou jovens brasileiros, por exemplo. E além disso, uma dificuldade que temos é saber o que é causa e o que é efeito, ou seja, consequência. Será que foi o álcool que causou a diminuição cerebral? Ou será que pessoas que já possuem essa diminuição seriam mais propensas a consumir álcool? Ou ainda, será que existe uma outra variável que explicaria tanto a redução cerebral como a ingestão alcoólica? No momento, não temos realmente essas respostas, mas os estudos na área vão continuar para tentar responder a todas essas dúvidas. Inclusive, já tínhamos trazido a complexidade desse problema no nosso vídeo sobre os benefícios do consumo do vinho. Nós falamos que os componentes derivados da uva são ótimos protetores de problemas cardíacos e de outras complicações físicas, o que talvez explicaria as associações encontradas entre a ingestão do vinho e menores problemas cardíacos. Mas naquele mesmo vídeo, nós dissemos que as pessoas não devem começar a beber como uma medida de saúde. E um dos motivos era justamente porque ainda não sabemos de todos os efeitos a longo prazo. Sem falar que nós conseguimos ingerir substâncias benéficas para o nosso corpo simplesmente por meio de uma alimentação balanceada. Portanto, o corpo humano é complexo e as consequências da ingestão de bebidas e alimentos estão certamente bem longe de serem completamente esclarecidas. O que podemos dizer é que o estudo que tratamos aqui trouxe mais uma importante peça para compreendermos a relação entre redução no volume cerebral e consumo de álcool em adultos. E se você quiser saber sobre os achados futuros das pesquisas, já se inscreve agora no canal, porque toda semana tem vídeo novo para você. E inclusive, se você gostou desse vídeo, saiba que corremos o risco do canal acabar. Já falei isso anteriormente e eu conto com a sua ajuda para que isso não aconteça. Clica no link da descrição e participe da nossa campanha do Apoia-se. Certamente você vai achar uma forma de ajudar o nosso canal que é totalmente compatível com a sua condição financeira. Então clica lá e a gente se vê lá no grupo exclusivo de apoiadores. Até a próxima.